Deus, aleluia. Irmãos, pode se assentar. Daqui a pouco nós ouviremos mais louvores para a honra e glória do Senhor. Eu vou trazer uma palavra para a igreja que eu já preguei aqui. Mas essa semana eu estava com essa palavra no meu coração. E eu aprendi com os meus professores de teologia, há 42 anos atrás. Eu me formei na teologia quando eu estava grávida do meu filho, que fez 39 anos. E fizemos, na época, 3 anos e meio. E eu aprendi que quando tem uma palavra no seu coração e que ela não sai do seu coração, é porque é para você falar. Né, Paulinho? Paulinho é teólogo. É isso mesmo, Paulinho? Estou certo ou errado? Porque tem pessoas que acham assim, já preguei, não vou repetir. A gente repete quantas vezes Deus quiser. Só que nunca Deus fala a mesma coisa, não é verdade? Talvez o Senhor quer falar comigo nessa noite, amém? Capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 2. Vocês estão na revista corrigida? Que aí eu acompanho nela também, que o meu tablet está na revista corrigida. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, e Tiago e João. Repete comigo: Pedro, Tiago e João. Agora olha para o teu irmão e diz assim: Pedro e Tiago e João estão aqui hoje. E os levou sóis em particular a um alto monte que muitos teólogos dizem que é o Monte Tabor. E transfigurou-se diante dele. E as suas vestes tornando-se resplandecente, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz, repete comigo, uma voz, que dizia: Este é meu filho amado. Repete comigo: a ele ouvi. Depois, se for preciso, a gente cita algum versículo e vocês vão colocando aí para nós. Talvez eu continue nesse mesmo capítulo, amém? Para nós entendermos esse texto, a gente tem que entender que estava nos últimos dias de Jesus na terra. Ele estava indo para Jerusalém. Vamos dizer assim, Jesus passou pela terra por 3 anos, amém? E enquanto ele estava no meio dos discípulos, ele fez muitos milagres. Não é verdade? Ele libertou, ele transformou, ele fez muitos milagres. Onde Jesus estava, sempre aglomerava ao lado de Jesus uma multidão. E ele sempre esteve preocupado com o povo. Já foi pregado aqui, o Alexandre falando da multiplicação dos pães. Então nós percebemos que Jesus fazia muito milagre. Quem conhece a Bíblia, já leu os evangelhos, percebe que Jesus curou o surdo, Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus libertou
homens e mulheres de demônio que estavam endemoniados, não é assim? Jesus fez muito milagre. E quando Jesus fazia milagre, muitas das vezes, principalmente naquele episódio que ele curou, ou melhor, ressuscitou o filho da viúva de Naim, eles chamaram Jesus de um grande profeta. Porque até então, para muitos, ou por que não dizer, para a multidão que acompanhava Jesus, ele era um grande profeta. E Jesus, durante esses 3 anos, ele começou a instruir os discípulos. Porque tem multidão que acompanha Jesus. Mas quem tem intimidade são os discípulos. Os discípulos estão aí? Os discípulos são aqueles que estão prontos para comer com Jesus, dormir com Jesus, andar com Jesus, levantar com Jesus, sofrer com Jesus, passar perseguição com Jesus e por Jesus. Esses são os discípulos. Porque a multidão não entendia muito o que Jesus dizia. Jesus muitas vezes começava a conversar com a multidão, falando do reino. Eles só queriam comida e bebida. Não é, Lê? Você falou um pouco sobre isso. Eles queriam porque Jesus já havia multiplicado os pães e peixinhos por 2 vezes. E eles estavam acostumados que quando ele dava graça ao Pai, Deus fazia milagre. Assim como Deus fez milagre nas 2 multiplicações dos pães. Só que Jesus tinha uma preocupação. Se eu mandar vocês repetir alguma coisa, vocês não ligam não, tá? Só hoje, tá bom? Jesus tinha algumas preocupações, e uma delas é porque ele queria que os discípulos entendessem o que ele estava dizendo. Principalmente nos últimos dias deles aqui na terra. E não é diferente hoje. Quer ver? Eu dou um exemplo para vocês. Sinais estão aí, sim ou não? Jesus está voltando, sim ou não? O maior culto da igreja, vocês acreditam que é o da Santa Ceia? Porque é o culto onde nós comemoramos a ressurreição dele. E muitos deveriam estar aqui, não estão. E muitas vezes você que está ainda não teve o discernimento que esse é o maior culto. E que nós devemos abrir os nossos corações para enaltecê-lo, porque ele ressuscitou. E ele sabia por tudo que ele ia passar. E ele olhava para os discípulos, e os discípulos não estavam entendendo. Olha o versículo 10 desse texto. Olha o versículo 10. E eles retiveram o caso entre si. Põe o 9 e o 10. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pode botar o 10. Jesus disse para os discípulos, olha, vocês não falam nada para ninguém o que aconteceu aqui. Até que eu ressuscite dos mortos. Aí olha só a conversa dos discípulos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros. Que seria aquilo ressuscitar entre os mortos? Presta atenção. É a mesma coisa de eu estar pregando alguma coisa aqui, ô Samuel, um ano inteiro sobre Apocalipse. E de repente eu falar do arrebatamento, e você perguntar para o Alexandre, que negócio é esse de arrebatamento? É exatamente o que estava acontecendo com os discípulos. Vocês estão aí? Vocês entenderam? Ficaram razoando entre eles, Paulinho, mas que negócio é esse? Mas Jesus não tinha falado, Paulinho? Vamos lá no capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. Olha só. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Presta atenção. É a mesma coisa de você estar junto do Mestre e você tê-lo como Rei dos Reis, como Senhor que tem todo o poder, porque os discípulos tinham Jesus como? Aquele que tinha poder. Por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitar morto, Júnior. Eles viram Jesus falar para um paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para casa. Eles viram Jesus
Jesus transformar as águas, aquela água em vinho. Então eles acreditavam em Jesus, só que tinha um porém. Repete comigo, eles não queriam que Jesus morresse. Sabe por quê? Porque eles não entendiam o mistério. E aqui diz assim, olha, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Presta atenção para vocês verem. Vamos lá no 32. Olha só. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Pode botar o 33. Jesus falava abertamente com os discípulos. Jesus estava todos os dias dizendo para os discípulos: eu vou morrer. Eu vim para morrer pela humanidade. Eu vim para abrir as portas do céu para a humanidade. Eu vim para garantir para vocês uma vida eterna. Mas os discípulos só entendiam as coisas dessa terra. E era triste demais para Jesus. Porque eles queriam, Cristiano, que os discípulos entendessem. Da mesma forma hoje, quando nós pastoreamos a igreja, ou um líder de departamento, seja que for, você que é líder, você sabe que muitas vezes você quer que o povo faça a diferença, mas o povo continua dormindo. Você quer que as pessoas se levantem e pensem: eu quero fazer, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Se o líder não falar, ninguém faz. Então Jesus estava querendo dizer: esses meninos precisam abrir os olhos. E Jesus estava bravo e estava triste também. Aí olha só, Jesus nunca, Mayra, expulsaria um demônio de Pedro se ele não tivesse irritado. Vou falar de novo. Jesus nunca expulsaria o demônio de Pedro se ele não tivesse irritado. Concorda comigo, Paulinho? Ele podia falar assim: Pedro, quem está te usando não é você, não. Quem está falando na tua boca não é você, Pedro. Repreende esse negócio aí. A gente não faz isso, Paulinho. Se alguém chegar em você e entregar um negócio que não é de Deus, fala assim: ô Paulo, larga a mão de ser pastor, rapaz. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Você é um cara inteligente. O que você fala para a pessoa? Repreendido no nome de Jesus. Isso. Mas olha só o que Jesus faz, irmãos. Prometo que vou ser rápido. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E você sabe de uma coisa? Que Jesus não só se sentiu sozinho no Monte das Oliveiras, quando os discípulos dormiram, não, Marcinho. Ele se sentiu sozinho também no Monte da Transfiguração, porque eles estavam dormindo. Tudo bem que eles estavam angustiados, porque eu não sei você, mas quando eu estou angustiado, eu não tenho força nem para orar. Sabe o que eu faço? Eu dobro o joelho, Isaac, eu fico chorando. Eu digo: Jesus, tu já sabe tudo. Tudo bem, mas ele queria que pelo menos seus amigos, aqueles que tinham intimidade com ele, que sabia tudo dele, entendesse que estava chegando a hora e ele não podia se sentir sozinho. Mas ele se sentiu. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, nós vamos ver o 9, depois a partir do 31, mas vamos entrar aqui um pouquinho no Monte da Transfiguração. O que Deus fez? Agora eu vou falar de Deus, não vou falar nem de Jesus. Deus fez assim: meu filho está indo para o monte com Pedro, Tiago e João. São os 3 mais íntimos dele. Pelo menos esses 3 tinha que entender. Está entendendo o mistério? Mas não é possível que nem os 3, meu pai. Mas não é possível, cadê o povo que dá glória a Deus, que dá aleluia, que diz que é crente? Na hora que eu quero que me busque mais, que tem mais intimidade comigo, não estão entendendo o mistério.
época, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que você e eu estamos embaraçados com as coisas dessas vidas. Se eu perguntar para você, quantas vezes você orou hoje? Ou melhor dizendo, quantas vezes você jejuou essa semana? Você vai dizer para mim, pastora, você sabe que eu esqueço? Porque é tanta coisa que eu tenho que fazer, é muito serviço. Eu tenho que pagar a conta do final do mês. E não sobra tempo. Assim estava Jesus nessa época. Aí Jesus chamou os discípulos, foi para o monte. E lá Jesus foi orar. Sim, Paulo? E enquanto Jesus foi orar, o que os discípulos faziam, Paulinho? Os discípulos ficaram dormindo. Ô Paulo, fala mais forte. Os discípulos ficaram dormindo. Eles iam para o monte com Jesus. Mas iam? Fala, gente, não fica com vergonha não. Iam? Será que Jesus ficava muito tempo orando? Porque eu acredito. Se eu estiver falando errado, tem aqui os meninos que entendem de Bíblia muito melhor do que eu. Deixa eu falar uma coisa. Acredito que Jesus não orava só 1 hora, não, né, Paulinho? Era 1 hora, 2 horas, 3 horas. A noite inteira. Por isso que os discípulos dormiam. Os discípulos falaram, Jesus falou para os discípulos, não pudesse velar nem 1 hora. Quer dizer, 1 hora era o mínimo, né? Nem 1 hora, quer dizer, pelo menos 1 hora. Aí sabe o que Deus fez? Eu vou mostrar minha glória no meu filho. Eu vou mostrar a glória que o meu filho tinha quando se despiu dela e veio para morrer pelos homens. A Bíblia diz que ele se despiu de toda a glória. Ele veio, se tornou homem. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele se despiu de toda a sua glória. Aí Deus pensou, já que os discípulos não estão entendendo o que meu filho está dizendo, eu vou mostrar um pouquinho, só um pouquinho, da glória que ele tinha comigo. E de repente, Jesus se transfigurou. Marcos, Lucas, Mateus eles disseram, as roupas de Jesus ficou tão resplandecente como a luz do sol. E de repente os discípulos acordaram. E quem que eles viram? Jesus, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e também representando os mortos que vão ressuscitar na grande colheita. Elias representando os profetas. E também representando o arrebatamento da igreja. Porque Elias, quando foi trasladado, ele não morreu. E a Bíblia diz que eu e você, se não morremos, nós receberemos um corpo glorificado e seremos transladados para a glória. Se eu não me engano, acho que é Lucas, no capítulo 9, 31, ele diz assim que estavam conversando com Jesus sobre a sua morte. Eles estavam ali conversando com Jesus. Ali houve algo sobrenatural. Para que os discípulos olhassem e viessem. Tem alguma coisa acontecendo? Mesmo assim, aconteceu alguma coisa, irmãos? Repete comigo. Aconteceu? Responde para mim. Aconteceu alguma coisa? Não. Eles ficaram empolgados. E Pedro levantou a voz. Sempre Pedro, né, Marcinho? Sempre Pedro. E Pedro disse para Jesus, vamos fazer 3 cabanas aqui, Jesus. Vamos fazer
fazer 3 tendas aqui para ti, para Eli e para Moisés. A gente não precisa descer não, Jesus. A gente não precisa desse negócio de ir para baixo não. Vamos ficar aqui mesmo. Mas não estava entendendo o mistério. Aí a Bíblia diz, lá no versículo 30, do 9, 31, os quais apareceram com glória falando da sua morte, a qual havia cumprir-se em Jerusalém, 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Vocês entraram na mensagem comigo? Vocês estão entendendo? E eu não me lembro agora, Paulinho pode olhar para mim, eu acho que é no capítulo 9, que depois de Jesus ter falado da sua morte, depois de Jesus falar que ele ia para Jerusalém morrer, iria ressuscitar, sabe qual foi a conversa dele dos discípulos? Quem era o maior? Pensa bem, Alexandre, é a mesma coisa de você estar pregando aqui entre alguns e você está falando do reino do céu. E depois alguém perguntar para você e falar assim, Olê, eu estou querendo comprar uma casa, o que você acha? Ou melhor dizendo, Olê, eu estou preparando para viajar para os Estados Unidos. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que é pecado você ter casa, eu estou dizendo que o ambiente agora é a gente entender para onde Deus quer nos levar. Eu vou repetir. É nós entendermos para onde Deus quer nos levar. Às vezes, Deus está querendo mostrar uma coisa para você ou para mim, e nós estamos entendendo tudo errado. Pode voltar o 33? Tudo errado. O Senhor fala comigo e fala com você. Eu quero te abençoar. Mas eu quero usar você nas minhas mãos. Aí você fala, não estou entendendo nada que Deus está falando comigo. Tem uns que às vezes Deus usa alguém para falar, vai até perguntar, que é mesmo que Deus falou? Eu já dou resposta logo, não sei não. Não guardo nada. Você que tem que guardar. Está entendendo o mistério? Nós estamos vivendo na época da mornidão espiritual. E aceita essa mensagem se você quiser. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E você continua do mesmo jeito. Aí Jesus, presta atenção aqui na mensagem, presta atenção para vocês verem, ó. Quando fala de discursão, quando alguém está discutindo alguma coisa, é porque está falando meio que altinho, né, Paulinho? Concorda comigo? Tudo eu pergunto para o Paulo. Vocês dois conversando, Samuel com o pastor Andes aqui, vocês estão discutindo um assunto. Não é verdade? O Samuel está perto, está ouvindo. Não é assim? Eu conheço, eu faço parte da minha família. A minha mãe nunca gostou de falar as coisas alto. Minha mãe nunca gostou. Ela detestava falar alto. Aí quando ia alguém lá em casa que começava a conversar coisa alta, coisa que não era para o vizinho escutar, ela falava, abaixa a voz. Porque a pessoa começava a falar tão alto, às vezes coisas que não era para a gente escutar. E as pessoas escutavam. A Bíblia diz assim, a hora que Jesus diz, perguntou-lhe, o que estavam discutindo entre vós no caminho? Ei, presta atenção, depois de Jesus ter falado o quê? Quantas vezes? Várias vezes. Que ele ia morrer. Que ele ia para Jerusalém. Que ele ia padecer. Aí olha só a resposta deles. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Não dá para ficar no texto todo. A gente poderia. Vamos lá para o 10, a partir do versículo 32. Presta atenção, irmãos. Jesus falando que ele ia partir. Que ele ia morrer em Jerusalém, que ele ia ser crucificado.
E os discípulos, Cecília, perguntando para o outro assim, qual de nós dois vão ser o maior lá no reino do céu? Será que vai ter algum lugar assim, melhorzinho para nós? Você sabe por que eu falo para você que é isso, Ju? Porque João e Tiago depois falou para Jesus, não foi? Falou para Jesus. Depois de tudo isso, eles chegaram para Jesus. Jesus, deixa nós sentar junto com você. Um senta à direita e o outro à esquerda. Naquela época não tinha direita e esquerda, não, Paulo. A gente senta, um à direita e outro à esquerda. Jesus, tá bom demais. Aí qual foi a resposta de Jesus para eles? Vocês estão dispostos a ir para a cruz comigo? Praticamente isso. Vocês estão dispostos a morrer comigo? Porque quem quer ser o maior, tem que ser o menor. E ia no caminho subindo para Jerusalém, Jesus adiante deles, e eles maravilhavam-se, seguiam atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir. 33. Rapidinho, irmãos, estou terminando. Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Pula um pouquinho para mim, vai lá no 37, deixa eu ver o que está falando no 37. E eles disseram, concede-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Fiquem para a igreja. Jesus estava dizendo para os discípulos, eles vão me prender. Eu vou ser entregue à morte. Eu vou sofrer na mão dos escribas e dos sacerdotes. Vão me matar, vão me crucificar. E nem um abraço de vocês? E o que está acontecendo hoje, irmãos? Vocês acham que é diferente hoje? Não. Eu estava dizendo esses dias, não me lembro para quem, que há uns anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham reverência a crente e à igreja. As pessoas do mundo, quando passavam à frente de uma igreja, eles faziam o sinal da cruz. Mesmo sem entender, mas faziam. Eles não gritavam, não faziam nada de frente de igreja. Porque eles tinham reverência, eles tinham temor. Aí eu vou falar um negócio duro aqui. Não fica com raiva de mim, não. A culpa não são deles. A culpa é nossa. Sabe por quê, Marcinho? Porque tem muitos homens e mulheres brincando de ser crente. Tem muitos homens e mulheres se fazendo pastores. Tem muitos homens e mulheres dando mau testemunho lá fora. E eles perderam a confiança no crente. Tem muitos crentes que têm seus familiares não cristãos, não veio de falar, contar bênção, não veio de falar coisas boas da igreja, fala mal da igreja e do pastor. Tem muitos crentes que trabalham, conta problema da igreja para todo mundo escutar. Eu estou falando isso daqui é porque Deus está mandando eu falar. Tem muitos crentes que trabalham no meio de pessoas, não veio de abrir a boca para falar coisa boa, só abre a boca para reclamar.
reclama da vida, reclama de tudo. Mas Deus está vendo dos céus. E Ele vai cobrar de você. Vai cobrar de mim. Se alguém for para o inferno por causa de um mau testemunho seu. Eu sei que Santa Ceia, às vezes você espera, eu preciso terminar, que seja um culto de glória, de muita presença. Mas nós estamos passando por a mesma situação que Jesus passou. As pessoas estão com as mentes cauterizadas e não estão entendendo o que Jesus está querendo de mim e de você. E enquanto ele estava falando do reino, das coisas celestiais, enquanto ele estava falando da sua crucificação, os discípulos estavam preocupados com as coisas da terra. Estavam preocupados com as coisas deste mundo. E isso acontece comigo e com você. Quantas vezes você consagrou Decai Sweet Night? Quantas vezes você se consagrou a Jesus, fez um jejum de dia inteiro só para se consagrar, sem pedir nada, a não ser para fazer pedido para Ele. Abençoa, abre a porta, multiplica, me cura. Quantas vezes? Porque eu sei que você tem problema, eu também tenho. Mas ele diz, vigiai e orai, porque ele vai vir na hora que toda a igreja, ou o povo, vão estar desapercebido. O mundo jaz no maligno. Lá fora não importa o que eles estão fazendo, mas aqui dentro, eu e você temos que ser diferentes. Nós temos que entender. Por isso que Paulo fala, muitos que participam da ceia, participam para a sua própria condenação, não discernindo o sangue de Cristo. O que é discernir o sangue de Cristo, irmãos? É entender o que Ele fez por mim e por você. É entender que Ele pagou um alto preço por nós. E nós não estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque Ele morreu por nós. E pagou o preço mais alto. Culto de ceia é um culto que teria que ser um culto de choro. É um culto que teria que ser um culto de glória. Mas você sabe o que está acontecendo hoje? Eu sou uma pessoa assim que eu chego na igreja, eu dou uma olhada para a nave da igreja, eu já sei quem faltou, quem não veio. Aí eu fico pensando comigo, se não toma ceia hoje, vai tomar quando? Vai deixar para o mês que vem, Paulinho. Aí mês que vem não vem de novo. Sendo que é um culto que nós temos que ter reverência. Eu quero orar para a igreja agora, antes de ouvirmos a leitura da ceia. Novamente Jesus convida os discípulos para ir para o monte. Aí é o Monte das Oliveiras. Ele sabia que tinha chegado o seu momento. E lá no Monte das Oliveiras, os discípulos dormiram. E ele foi. Mais adiante, acredito que ele se encurvou diante do Pai. E ele clamou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, faça a tua vontade
Jesus estava sozinho. Talvez você se sente sozinha ou sozinho, né? Às vezes você pensa assim, a pastora não me vê, os irmãos não estão me vendo, eu estou muito sozinha. Ei, tem hora que Jesus é que te coloca também para ficar só entre você e Ele. E não adianta você querer cobrar de mim, não. Deus está falando com alguém aqui. É você e Ele, mais ninguém. É para que você tenha experiência com Ele. E nesta noite eu quero fazer uma oração. Porque Deus falou muito forte comigo nessa tarde. O meu povo precisa se despertar. Porque eu estou falando. É a mesma coisa que está acontecendo no nosso país. Me perdoe eu dizer isso aqui numa santa ceia. Mas quantas pessoas estão alienados e não estão nem sabendo o que está acontecendo? Crente alienado. Só pensa no seu umbigo. Só pensa no que eu quero ganhar, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero pagar, eu quero sei o quê, eu quero sei o quê, eu quero sei o quê. Mas, ei, o diabo está cirandando lá fora. Trabalhando como nunca. Aí você pode pensar assim, mas nós podemos fazer alguma coisa? Pode! Porque Deus colocou todo o poder nas mãos de Jesus. E Jesus deu uma porção do poder dele nas mãos da igreja. Ele diz para a igreja, eis que vos dou poder. De uns 4 anos para cá, 4, 5 anos, eu tenho notado a diferença da igreja. Porque quando eu dizia, vamos ter oração, eu chegava aqui, todo mundo estava aqui para orar. Agora, Pedro, Tiago e João. E eu não estou falando hoje, eu estou falando com todo mundo, até você que trabalha. Quanto mais a coisa aperta, mais o crente distancia. Quanto mais a coisa pega, menos você ora. Estou falando comigo, com você. Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou a mente dos homens. Ele quer cegar a nossa mente também. Para que nós não entendamos tudo o que está acontecendo. A coisa lá fora está feia, irmãos. Quem concorda comigo que está feia? E depende de nós para que as coisas mudem. Vocês sabem e acreditam que a igreja tem poder para isso? Você acredita que Deus pode mudar o rumo de uma nação por causa da igreja? Eu não sei a hora. Eu não sei o dia. Eu não sei o mês. Mas de uma coisa eu sei, Jesus vem. Eis que cedo venho. Ele está voltando. E como é que está a minha vida diante dele? Como é que está a minha casa? Como é que estou com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo? Como é que estamos? Adolescentes, como é que está aí? Está tudo bem? Estão esperando Jesus voltar? Vocês têm orado? Têm lido a Bíblia? Jovens, a mesma coisa? Irmãs, irmãos? Ele está voltando. Ele vem. Como é que é? Brilhando como o sol, voando cobre as nuvens. Canta, canta. Pode mesmo? Bom, continua. Ai, tu menino cantará, baixubi cantarai. Canta, igreja. Dizendo que já vem a salvação.
Eu quero ouvir esse grande coral. Vamos lá. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Quem acredita, canta, canta com glória nesta noite. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Canta, igreja. Estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei. Ele vem, casa. A trombeta eu quero ouvir, cantando uma canção. Canção dizendo que a salvação não. Vamos lá, não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Jeová, não há Deus como 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 Jeová. Oh! Ele vem! Prepara a igreja para encontrar com o Senhor, seu Deus! Desperta, igreja! Desperta, povo meu! Aleluia! A trombeta vai soar, dizendo que já vem a salvação. Alavassuri cantarabaxanderai. Aleluias. Vamos ouvir a leitura da Santa Ceia. E logo vamos estar participando da ceia do Senhor. Enquanto o pastor Anderson vai ler, faça um autoanálise dentro de você. Se você está apto para participar da ceia do Senhor nesta noite. Se você está apto para tomar esse cálice e beber, comer esse pão. Para que nós não tomamos a ceia indignamente. Alavassuri cantarai. Aleluias.